Olá, tudo bem? Eu tô aqui com o quinto vídeo da série O Poder da Nossa Voz. E onde eu trago para vocês uma forma de nós usarmos, algumas formas de nós usarmos a nossa voz muito além da comunicação. Ela tem um potencial que a gente normalmente não utiliza e que tem a ver com a nossa autotransformação e até mesmo poder transformar a nossa realidade através de voz unida ao corpo e à mente. Eu sou Cláudia Lopes Pires e eu estudo isso justamente pelas minhas próprias dificuldades desde muito nova e já faz mais de 30 anos que eu pesquiso toda a área comportamental e formações várias e faz 5 anos ou 6 mais ou menos que comecei a aplicar isso sem querer, como professora da escola de locução, onde eu comecei a unir todas as áreas, comportamental, gestalt terapia, inteligência emocional, neurociência, todos os conhecimentos que eu tinha, meio intuitivamente no início, foi assim, para atender a estudantes que estavam fazendo sua formação, para melhorar a voz deles nos estúdios de rádio, e de repente quando eu comecei a notar, era muito mais do que simplesmente melhorar a voz. As pessoas vinham me procurar, me falar: Cláudia, muito obrigada, isso aqui está transformando a minha vida, e as pessoas realmente mudavam no seu comportamento, na sua atitude e na sua forma de agir na vida. E aí eu comecei realmente a pesquisar um pouquinho mais a fundo e acabei que desenvolvi, e venho desenvolvendo, através até das pessoas que eu venho atendendo, mas muito através de mim mesma, de toda uma observação de como as coisas acontecem dentro da gente. É uma forma de a gente usar a nossa voz muito além da nossa comunicação, para o nosso bem-estar e realização. Então vamos lá, o vídeo de hoje, ele fala sobre desinibir, como é que a gente pode usar a nossa voz para a nossa desinibição. Ela pode ser desinibição em geral, tem gente que é inibido para falar com pessoas, ou uma pessoa mesmo, ou um grupo, ou aquele maior medo do mundo, que é o medo de falar em público, um dos maiores pelo menos. Bom, como é que a gente pode então usar a nossa voz aí? Eu, antes de falar um pouco sobre a voz, eu quero trazer algum embasamento sobre essa questão de falar, do medo de falar em público. Ele é realmente um dos maiores. Foi feita pesquisa, por exemplo, em 2013, por uma empresa britânica chamada OnePoll. Eles perguntaram para 2.000 pessoas, quais eram os maiores medos delas, E aí o medo de falar em público, ele saiu na frente, era maior do que medo de ser enterrado vivo, medo de cobras, medo de fogo e até mesmo do que o medo do fim do mundo. Então, para você ter uma ideia, que ele é um medo geral, ele é muito genérico. Muitas pessoas realmente têm o medo de falar em público, de se expor, e aí medo de errar, aquelas coisas todas que aparecem ali. Bom, eu trago então uma questão aqui, um livro, que é a Jeanette Espósito. Da Jeanette Espósito, o livro dela é Como Atuar e Falar em Público. Para que eu estou trazendo ele? Porque eu vou trazer essa dica para vocês, de que normalmente a gente fica tentando, não ter medo, Ah, não pode ter medo. Ah, não ficar nervoso. Ou naturalmente, a nossa forma, de viver no cotidiano, na vida, na sociedade, é que a gente não quer mostrar quando a gente está frágil, a gente não quer mostrar que está com medo, não quer mostrar que está nervoso, e a gente acaba, muitas vezes, querendo tapar isso, acaba brigando com o nosso medo, acaba brigando com o nervosismo, não quero, e acaba sendo muito pior. Qual é o primeiro passo que ela indica, então? O primeiro passo é acolher o nosso medo, é fazer as pazes com o nosso medo. Afinal de contas, ele é um medo tão genérico, tanta gente tem ele. Qual é o problema em ter medo de falar em público? Qual é o problema de ter medo? Medo, na realidade, ele vem, inclusive, uma emoção saudável, de certa forma, se vier equilibradamente. Afinal de contas, uma pessoa sem nada de medo, ela provavelmente se mate na primeira esquina, Caso aconteça como aquela criança que entrou naquela jaula, por exemplo, com aquele felino, sem medo nenhum, você acaba não se protegendo, porque o medo é um protetor. E ao mesmo tempo o problema é quando ele é exagerado para os dois lados, Aí você ou não tem nenhum medo, ou você tem medo demais das coisas. E esse medo acaba não sendo real. Mas a questão aqui é o quê? Já que o medo, ele é um amigo nosso, Então, em primeiro lugar, a gente faz as pazes com ele. E como é que a gente faz as pazes com ele? A gente usa a nossa voz. A gente fala com a gente conversa com a gente, é um diálogo nosso. E aí a gente
vai dizer, ok, né, eu tô com medo, tô com medo. Eu expresso esse medo. Eu não posso querer dizer que eu não tô com medo. Ao contrário, eu tô sentindo medo, tô sentindo muito medo, e o meu corpo tá, o meu coração tá palpitando, a minha voz tá presa, eu tô sentindo tal coisa. Então você vai expressando o que você tá sentindo. E também fala, bom, mas peraí, tudo bem, e agora, o medo não é a pior coisa do mundo, ele é um amigo, ele pode ser meu amigo, eu escolho ele como um amigo no patamar certo, para me ajudar, né? E ver também, às vezes, o que o medo está trazendo de informação pra gente, porque daqui a pouco a gente tá com aquele medo, porque realmente a gente não tá, assim, sabendo aquele conteúdo da melhor maneira pra gente falar naquele momento. E aí, o que exige da gente? Exige treinamento, sim, a gente vai se preparar, vai treinar. A questão é quando a gente treina e nunca termina de estar preparado, aí é outra história. A gente vai precisar olhar para esse medo de uma outra forma, buscar o que está atrás dele, o que ele está dizendo, né? Mas o medo, ele está avisando algo, toda emoção nos avisa algo. Toda emoção é mensageira. Então a gente vai olhar para esse medo com carinho, tá trazendo alguma mensagem que vai servir pra gente e que vai servir pra gente dar um super passo e transpor algo que daqui a pouco a gente, passando essa muralha que tá ali, a gente chega num paraíso. Porque você sabe que quando vem esses obstáculos, assim, que são muros dentro da gente, que nos impedem de fazer coisas, uau! Vai, acredita, faz o teu esforço, te empenha, porque do outro lado desse muro tem um paraíso para você. E é exatamente assim que acontece. Bom, o que eu queria comentar com vocês também? Então, para trazer um pouquinho essa ideia de como é que a gente pode lidar com o medo, né? Esse acolhimento do medo, eu vou trazer um case. Esse case eu vou chamar uma pessoa, uma coach que foi minha, e eu vou chamar ela de Maria. A Maria, então, ela chegou a 20 e poucos anos, a 25, mas ela parecia bem mais nova, porque ela era toda encolhidinha, olhava para baixo, né? Muito contida. E aí, vamos trabalhar o quê? Desinibição. E ao mesmo tempo ela queria cantar, melhor impossível. Uma forma de você trabalhar a desinibição, com certeza, a melhor delas é cantando. E aí a gente também faz muitas outras coisas, porque a voz cantada, ela vai muito além de trabalhar na desinibição, né? E se a gente une essa voz cantada a um lado mais comportamento, buscando no comportamento e no corpo, unindo voz e corpo no canto, a gente consegue liberações muito maiores. Eu acho que no vídeo anterior eu comentei isso com vocês. No caso da Maria, o que aconteceu? A gente estava já entrando, então, depois de várias exercícios, conversas, etc, a gente começou a entrar, bom, vamos entrar então no canto. Ela não conseguia cantar na frente de ninguém. Ok, como aconteceu, como normalmente acontecia, no momento que a gente foi cantar, eu já tinha escolhido a música que ela queria, a gente fez aquecimento, fez relaxamento, fez centramento, fez várias coisas que normalmente a gente faz, para que isso saia, né, de uma forma mais suave, digamos assim. E aí na hora ela, né, na hora que era na hora do vamos ver, e nada, aí chega uma hora que a voz dela sai, mas a voz dela sai falada dizendo, eu não consigo, Cláudia. Ok. Esse foi o grande início, porque era isso daí que eu precisava que ela expressasse a realidade dela daquele momento. É disso que a gente está falando. Quando a gente fala em acolher, a gente fala em uau, eu sou, todo mundo é vulnerável, a gente não consegue tudo, a gente não é super-herói, a gente tem momentos de fragilidade. E se a gente acolhe essa fragilidade, a gente consegue conectar com uma força muito maior dentro da gente, que se chama amor próprio. É assim que a gente constrói a base da nossa autoestima, quando a gente acolhe a nossa fragilidade. E ali, naquele momento, quando ela falou eu não consigo, eu falei, é isso aí, a gente está no caminho. Aí eu falei, é isso, canta eu não consigo. Hã? Canta eu não consigo. E aí saiu um, eu não consigo. Canta como tá sentindo, canta com raiva, com o que tá sentindo, canta com isso que tá aí dentro. Expressa isso. O que é arte? Nada que não é a expressão daquilo que tá acontecendo naquele momento, daquela coisa viva que tem a ver com a emoção. Só que você canaliza ela, em vez de você ir lá e pá, bater na cabeça de um, que não é, a ideia é justamente essa. É a gente saber usar a emoção. Não é a gente ir e ter uma reação com ela. Pronto.
A questão então é que ela começou a usar o corpo e a voz, e ali saiu o rock do medo. Eu não consigo falar, cantar, eu não consigo, eu me sinto presa. Ok, mais ou menos por aí. Não me lembro bem como é que era a música, não me lembro bem o que saiu no momento, mas é isso, foi expressado. E ali houve algo que se soltou. Houve uma permissão de ser imperfeito e de ser humano aprendiz. E aí eu quero trazer um outro livro que fala sobre isso, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que ela tem um TEDx, inclusive, que seria muito interessante se vocês assistissem. E ela fala justamente isso. Olha só a frase aqui na capa do livro, ó. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Então, gente, era isso que eu queria deixar para vocês hoje aqui. Se vocês têm qualquer coisa que está sendo uma barreira na vida de vocês, expressem o que estão sentindo. Expressem o que estão sentindo da forma como vem, mas também acolhe isso, se acolhe com isso, com amor. Se permite estar sentindo algo que você não gostaria de repente estar sentindo, porque você, como eu, como todos nós, é humano e está aprendendo. Todo mundo aqui está aprendendo. Eu sou uma super aprendiz, gente. Eu só errei muito na minha vida. E é por isso que eu tô aqui falando isso. Não é por ter acertado, não. É por ter tido muita dificuldade, muito desafio comigo, com as minhas próprias emoções, sem saber como lidar. Eu era completamente contraída, tímida, medo de me mostrar. Medo de mostrar minha fragilidade. Nada mais do que isso. E é isso, frágil, como todos, mas também é nesse acolhimento dessa fragilidade que a gente encontra a força, a real força nossa, certo? Então, eu quero deixar então essa mensagem aqui para vocês. E claro, tem depois outras formas a gente fazer uma transformação, que vem a partir daí. O primeiro passo é acolher. Se eu quero transformar antes de acolher, vai dar errado, alguma coisa eu vou estar tapando, isso aqui não me cheira bem não. Acolhe primeiro, rapidamente, acolhe, depois sim, a gente pode usar a voz pra gente escolher, né? Pra gente cantar a nossa força, escolher o que a gente quer, escolher o positivo. E aí, isso é outra história, outro vídeo lá pra frente, aí eu vou trazer pra vocês no momento certo, tá ok? Um beijo grande pra vocês. Se gostaram dessa dica, compartilhem, deem um curtir, se inscrevam na página, escrevam também suas questões, contem aí alguma questão de vocês, que de repente sai algum case, alguma coisa mais específica para o que você está precisando, tá ok? Até mais, até a próxima semana. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês e coloquem essa voz para fora, vamos lá!